Salve trader, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia. Galera, estou posicionado já no ouro aí, desde umas 6 horas da manhã mais ou menos. Deixa eu ver que horas que foi, para não falar besteira. 6 horas, entre 5 e 6 horas. Uma foi 5 e outra 6 horas. É, onde eu tenho essa região marcada aqui, que é um movimento institucional, então a demanda poderia entrar forte nessa região e levar os preços mais altos aí, tá? Então, realizei o primeiro trade mais ou menos no centro dessa região e a outra, quando ele desceu um pouco mais, também fiz outra entrada. Uma de 0,02 e essa maior de 0,05. É um trade bem arriscado aí, porque ele vem caindo forte, porém acredito na parada dessa região, tá? Onde o preço possa fazer uma bela de uma correção para cima aí, ou até mesmo voltar a passar seu topo histórico, que foi aquele topo duplo que foi deixado aqui atrás, até aqui, ó. Então essa minha saída vai ficar lá, tá? Caso o preço venha subindo aí, venha a nosso favor, eu vou conduzindo o stop dessa operação. Mas por enquanto eu não vou mexer, vai ficar aqui mesmo. E agora é aguardar aí. E se eu conseguir também, por exemplo, se ele vier fazendo região certa de entrada para mim, por exemplo, aqui, ó, um, dois, três, puxa para baixo, rompe fundo, depois puxa para cima. Se ele vier fazendo essas configurações, eu tento realizar um trade curto com 001, 002 e levar uns takes aí de 3 para 1, tá? Então a gente consegue fazer uma gordura para tentar levar o preço até lá em cima. Deve retestar essa região agora, que foi deixado até um cluster aqui, né? Quando são vários candles na mesma direção. Então ele pode retestar aqui e voltar a subir, tá? Então aguardar aqui. Também fiz um trade em Euro USD, onde eu tomei um stop. E aí nossa conta foi para 553. Aqui eu vi essa possibilidade dele parar nessa região aqui, ó. Onde ele fez essa aqui, ó, um 2 3 bem aqui, ó, um 2 3 aí ele puxou para baixo aqui, rompeu o fundo e depois puxou para cima. Aí eu falei, bom, ele deve respeitar mais ou menos essa região, fiz o trade aqui, e aí ele até respeitou momentaneamente, ó, ele subiu aqui, depois já veio e estopou, tá? Então tomamos um stop curto aí de 20 e poucos dólares, que levou a 353, e agora estou posicionado nesse do ouro. Nasdaq, eu estava olhando por essa possível liquidez aqui, que ele deixou vários topos nivelados. E eu estava esperando ele fazer um movimento aqui, por exemplo, igual ele fez aqui, ó. Só que dando continuidade na baixa, tá? E não foi isso que aconteceu, ele só passou do topo histórico de ontem, que foi aqui. Então eu preferi não fazer nada aí. E aguardar também, porque Nasdaq só está subindo, 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 então nem vou procurar por vendas. Caso ele faça uma correção aqui boa e depois me gere boas configurações de compra também, aí eu tento realizar a compra, beleza? É, Bitcoin ontem só foi lá, estopou a gente, já foi no take onde a gente estava olhando aí. Então minha entrada foi aqui, ó, depois desse movimento. Ele voltou, até respeitou momentaneamente, só que aí foi, estopou a gente e logo depois que estopou, voltou a cair e foi onde eu queria o take nosso. Mas paciência, acontece, nem sempre vai dar certo aí. E eu até comentei que eu fiquei surpreso porque quando ele faz esse movimento aqui, ó, ele me mostra muita intenção na venda. Então, achei que realmente ele pudesse respeitar aqui e vir ao nosso take já a partir dessa queda que ele fez aqui bem ampla aí, tá? Então agora é aguardar, galera. Vou ficar de olho aqui no Shao. Se eu tiver alguma novidade aqui, eu volto e gravo para vocês. Galera, voltando aqui, vou proteger essa operação e vou explicar para vocês o porquê que eu vou proteger agora e por que eu não protegi antes, tá? Sendo que já chegou aqui mais ou menos nessa região 3 vezes e eu não protegi ainda. O que acontece? Até então, antes desse movimento aqui, ó, até aqui mais ou menos, antes desse movimento que ele fez agora de alta, a gente não tinha.
nenhuma proteção de demanda, tá? E a partir desse momento a gente tem por quê? Porque ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa para baixo aqui e rompe o fundo e depois já puxa forte para cima. Então essa puxada aqui para baixo, ó, essa última aqui, ele não leva a preços mais baixos, tá? Então isso mostra que a oferta está ficando fraca e a demanda está entrando em jogo. Então toda essa região agora aqui, ó, ela se torna uma região de compra. Então o preço pode visitar aqui mais ou menos e voltar a subir. Como vai abrir o mercado à vista em breve, eu vou proteger essa operação porque a gente já tem essa confirmação de proteção. E caso ele queira descer mais, a gente já não perde mais nada, tá? Mas eu não protegi antes, exatamente por não ter essa região de proteção de demanda. E aí o trade poderia exatamente voltar aqui onde ele voltou, ó, igual ele fez aqui, ou até um pouco mais, e depois voltar a subir, tá? Então vamos supor que eu tivesse protegido quando ele chegou aqui, ó, nessa região, eu protejo a operação. Aí ele vem, faz a correção para dar continuidade na alta depois, me tira do jogo e vai embora. E aí eu fico de fora do trade, entendeu? Mas agora que ele tem toda essa região aqui como uma região de compra, eu já fico mais tranquilo, onde o stop está bem posicionado aqui. E a gente ainda vai conseguir sair com lucro de 16 dólares ali, caso ele volte mesmo e stop a gente. E aí eu procuro por outra possibilidade, tá, de trade. Mas acredito que segure nessa região. Esses dois candles de alta aqui, ó, eles mostram muita força, tá? Tanto esse quanto esse aqui. Então, provavelmente o preço deve respeitar mesmo essa região e continuar a alta aí. E outra questão que não protegia antes e tudo mais, apesar de já aqui estar pagando praticamente 200 dólares nas duas juntas, é porque o meu trade foi baseado no time frame de 1 hora e de 4 horas, tá? Então, se eu vou proteger o trade a partir de um time frame maior, eu tenho que esperar uma caminhada maior dos preços para depois vir a proteger, tá? Porque se eu protejo muito perto de onde eu fiz o trade, aí já não compensa olhando para esse time frame, entendeu? Se eu olhar para o time frame micro, até compensaria, mas para o maior não compensa não. Beleza? Só explicando aí. Pessoal, voltando aqui, acabei de realizar uma compra aqui em EuroCAD, tá? E eu tinha essa marcação aqui desse FVG, que ele poderia ser retestado aqui para depois dar continuidade na alta para limpar essa liquidez aqui, ó. Então a gente tem um, dois, praticamente três topos aqui nivelados e o preço pode muito bem subir aqui para fazer a limpa dessa liquidez e posteriormente até vir a cair, tá? Mas o trade é baseado mesmo para fazer a limpa dessa liquidez, onde deve ter muito stop aqui em cima, porque quando chega nessa região aqui, o varejo acaba vendendo, né? Porque aqui era um suporte, aí eles vendem como resistência toda vez que toca aqui. E aí, uma hora o institucional vai lá e faz a limpa dessa liquidez para depois jogar o preço para baixo de novo. Beleza? Então, realizei o trade e olhando para o 15 minutos, ele está muito bonito porque a gente está aqui em sobrevenda, né? Então, ele pode realmente fazer uma correção aí ou até mesmo chegar naqueles topos lá, beleza? Numa hora também, 1 hora não tá tão propício assim não. Acho que no 30 minutos que ele está um pouco mais perto da sobrevenda aí. E vamos ver, se der certo, beleza. Se não, a gente stopa aqui e tá tudo certo, beleza? O ouro aqui foi bem a nosso favor, igual eu falei para vocês, ó. Ele faz a região certa de entrada aqui, deixa toda essa região como uma compra. Então ele veio aqui, retestou no FVG e já deu continuidade para alta aí, tá? Tá indo bem a nosso favor, tá pagando por enquanto 215, 218 dólares aqui. E uma saída minha, que é a de 0,2, eu vou deixar aqui no centro de uma estrutura, bem próximo de um centro de uma estrutura, onde tem um FVG de 1 hora também, tá? E a outra saída, como eu mostrei para vocês, está lá no topo histórico, beleza? Então é isso, depois eu volto aí para mostrar o resultado. Pessoal, voltando aqui, Eurocad aí estopou a gente, tá?
Até achei que ia segurar ali, mas o preço caiu mais aí e estopou a gente. Foi um loss mais ou menos de uns 30 dólares aí. E aqui no Shao tá indo bem a nosso favor. Por enquanto tá dando 420 dólares mais ou menos. E aqui, galera, o que que acontece? Essa queda aqui que teve no Shao, desde o topo histórico lá, pode ser o fim da correção aqui, tá? Onde ele faz esse movimento aqui, ó, de um, 2, só que um 3, aqui um 4 complexo e o 5. E agora ele continua, volta a subir aí, tá? Porém, também a gente pode ter um movimento onde aqui vai ser uma um, depois uma 2 para cima e depois uma 3 gigantesca para baixo, tá? Então a gente vai ter que observar aí como é que vai chegar mais ou menos nessa região aqui do centro e ver como que ele se comporta. Mas como eu falei para vocês, com isso eu vou subindo o stop dessa operação que eu vou tentar levar até o topo lá. E essa outra provavelmente vai pegar a gente até mesmo antes de fazer a correção para baixo, caso continue caindo mais, tá? Ao meu ver, essa contagem aqui ela fica bem interessante, essa que eu mostrei para vocês aqui. Porém, se a gente pegar e analisar praticamente o movimento aqui do Shao dessa alta que ele vem fazendo, ele teria que corrigir bem mais mesmo aí, tá? Então pode ser que a gente tenha mesmo é, essa correção sendo aqui uma onda um, depois ele faz uma 2 para cima e depois uma 3 maior. Mas não dá pra gente adivinhar, tem que esperar aí e analisar com calma como que vai chegar nas regiões, beleza? O stop aqui eu estou subindo aos poucos, enquanto o preço vai subindo, eu vou subindo eles aos poucos. Por enquanto eu vou deixar embaixo do FVG, porque ele pode até fazer uma correção mais longa aqui e voltar a subir a qualquer momento. Então vou manter minha posição, principalmente até a hora que pegar essa primeira ordem aqui, tá? Espero que o preço tenha força suficiente para chegar até lá e pegar esse nosso take aqui. E a outra, depois disso, eu já vou conduzindo melhor, beleza? Então é isso. Se eu tiver mais algum trade aqui, eu analisei alguns outros ativos aí e não consegui observar nada. Mas se eu tiver algum outro trade aí, eu volto e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui então para encerrar o vídeo de hoje, tá? Não tivemos mais oportunidades aí. Eu até pensei em fazer uma compra nessa região aqui, de novo em Eurocad. Mas se fosse no 5 minutos que tivesse feito essa configuração aqui, de região certa de entrada, aí eu até entraria. Mas como é no 1 minuto, vou ficar de fora dessa operação e esperar por uma oportunidade um pouco melhor aí, tá? Nasdaq, o que eu falei para vocês, só vem subindo aí, nenhuma oportunidade, tá? Tanto antes da abertura quanto na abertura, não consegui identificar nada aqui, a não ser esse gap que ele deixou aqui, essa ineficiência, onde até foi respeitado. Porém, preferi também ficar de fora do trade aí do que arriscar, tá? Bitcoin também bem lateral aí desde domingo. Então ele está dentro desse range aqui. Não sai dessa região mais ou menos. E por enquanto nada a se fazer aí, só observar também. Se der alguma oportunidade, eu realizo algum trade nele. O ouro acabou de formar uma bandeira aqui e está rompendo essa bandeira exatamente agora. O que fica até bom aí para o nosso trade que está em andamento, porque ele pode esticar até mais do que continuar fazendo uma correção. Eu até imaginei que ele ia vir a cair fazendo uma correção um pouco mais ampla aí, tá? Para depois da sequência na alta. Mas se essa bandeira realmente for confirmada aí, ela já pode continuar subindo de onde está, tá? Ou então pode até mesmo fazer uma correção complexa aqui, onde ela faz primeiro para baixo, depois para cima e depois mais uma para baixo, tá? Para depois voltar a subir aí. Então tem que aguardar. Vou manter os stops em cima das ordens aqui. Não quero subir um pouco mais esses stops e o preço talvez vir para fazer uma correção, me tirar nesse stop e depois continuar alta aí, porque realmente eu vejo que a possibilidade dele chegar nessa região, principalmente, lá no all-time high, que é o topo
o topo histórico aí do ouro, não tenho certeza, tá? Mas esse daqui eu posso falar que provavelmente o preço vai ali para testar essa região. Então, por isso que eu não quero mexer nos stops aqui para não ficar de fora desse trade, beleza? É, A entrada aqui, galera, eu não expliquei exatamente para vocês, porque é um trade que eu tô. É um setup, na verdade, que eu tô desenvolvendo aí, e não tem muito tempo que eu tô testando ele. Ele é de raras vezes que aparece no mercado, então tem aparecido mais no ouro, e aí eu fiz apenas a marcação aqui, como esse movimento lá no passado foi um movimento aí de do institucional, tá? Onde o mercado faz uma limpa de liquidez e depois dispara o preço para cima aí. Então, quando chegou nessa região aqui, eu já vi a possibilidade de fazer a compra e logo quando ele veio caindo, eu já consegui realizar as duas compras. O stop até então estava um pouquinho abaixo aqui e fomos bem felizes aí no trade e estamos conseguindo seguir uma bela tendência de alta agora, tá? Eu ia falar para vocês que aqui ontem eu realizei duas vendas e saí no 0 a 0. Eu até tô com ele no celular aqui, mas esqueci de jogar aqui para a tela. Amanhã eu mostro no gráfico de amanhã, eu mostro para vocês, onde eu fiz duas vendas aqui e não deu certo. Ele me tirou no 0 a 0, principalmente nessa daqui, ó, que eu tava vendido. Não, tava vendido aqui nesse topo. Aí ele veio, fez esse teste aqui, eu continuei no trade ainda. Aí depois, quando ele fez essa pernada para baixo aqui, eu falei, nossa, agora acho que ele vai buscar o preço que eu quero, né? E aí ele voltou, me tirou, porque aí realmente eu já tinha colocado 0 a 0 aqui quando voltou. Falei, nossa, eu vou deixar 0 a 0 para não correr risco. Ele foi, me tirou, passou um pouquinho e depois foi até a região que eu queria o take aí, tá? Que era um pouquinho acima dessa região aqui. Então era um trade aí de, se eu não me engano, US$ 170 que eu consegui pegar aqui. Mas infelizmente acabou tirando a gente. Mas tá tudo certo. Foi uma análise muito boa também aqui. Infelizmente não deu certo de seguir com ela. Mas estou muito feliz aqui por pegar esse trade que está rolando agora. E se a gente conseguir finalizar o mês dessa forma aí, fica muito bom. Vocês podem ver que agora flutuando aqui tá 450 positivo esse trade. Então, nosso mês aí começou bem, aí foi de altos e baixos o mês inteiro praticamente. E se a gente conseguir esse resultado aí no final do mês, excelente. Beleza, galera? Então é isso. Amanhã tem mais. Muito obrigado aí pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like aí para ajudar a gente. E qualquer dúvida, é só escrever nos comentários aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Abraço.